pessoal, tudo bem? E a gente está aqui de volta para falar hoje sobre empreendimento de construção. Na última aula a gente falou sobre a indústria, então agora o próximo passo e o empreendimento. A gente já acertou que a construção civil é uma indústria, porque ela é uma atividade humana que pega matérias-primas, transforma essas matérias-primas, resultando em um bem, que pode ser um produto ou um serviço, que pode ou não ser comercializado no final. Beleza. Ah, a construção civil tem fábrica? E eu não tô falando da fábrica assim, sabe? Tipo, a fábrica do bloco de alvenaria estrutural. Pô, essa daí a gente sabe, né, gente? Mas no geral, a construção civil tem uma fábrica? Tem, né? Gente, a nossa fábrica é o nosso canteiro de obras. E isso talvez seja uma das principais diferenças que temos aqui na nossa construção civil perante os outros setores. Olha para você ver. Vamos ver essas duas fotos que vocês estão vendo aí. Tem alguma fábrica que. Um canteiro de obras, vai, que te passa mais confiança? Ah, eu não sei vocês, mas eu tô achando esse aqui, ó, da esquerda, muito mais organizado do que esse da direita. Aí eu te pergunto: quando você chega numa fábrica, uma loja mesmo, se a loja é mais organizada, você não tem mais confiança de comprar as coisas de lá? Você não acha que vai ter mais qualidade, que você não vai ser enganado, digamos assim, não corre o risco de você, sei lá, comprar uma pizza, chegar em casa e a pizza tá estragada? E por que a gente não trata a construção civil do mesmo jeito? Por que a gente não dá valor na nossa fábrica, na nossa casa? E aí a gente tem algumas dificuldades dentro da construção civil pensando em tudo isso. Primeiro que, ao contrário do que acontece nas outras fábricas, na construção civil o produto fica e a fábrica é que sai. Geralmente essas outras fábricas elas constroem e ficam há décadas e décadas funcionando, no máximo mudando o maquinário, né? O trabalhador, mas o produto é produzido e ó, despachado para vender para fora. Enquanto que na construção civil não, a gente chega, monta o nosso canteiro de obras e aí depois ele vai embora e a obra fica, a edificação fica. Depois a gente faz um uso intensivo de mão de obra, muito mais do que de equipamento de fato. A gente usa muita ferramenta, muito material, mas equipamento de fato a gente usa menos do que a gente precisa de mão de obra física, humana. E aí a gente tem o que? Baixos salários que favorecem o uso de uma grande quantidade de operários, mas que em contrapartida muitas vezes eles não têm uma boa qualificação, não têm uma boa vontade, são difíceis de gerir, porque quanto mais gente você tem que fazer a gestão, mais difícil é, né? O que faz com que a concepção do nosso processo construtivo seja cada vez mais complicada. Além disso, a nossa fábrica, o nosso canteiro de obras, ele vai mudando. Olha que loucura! Ele vai mudando à medida que a nossa obra vai avançando. Então, a cada dia que a gente vai mudando a etapa que a gente está, que a gente vai mudando o andar que a gente está construindo, o nosso canteiro de obras é diferente, a nossa fábrica muda. Então, o lugar que a gente guarda os nossos equipamentos às vezes muda, o lugar que a gente guarda os nossos materiais mudam. Olha que loucura que é. Então, as atividades mudam ao longo do tempo e também as tarefas que a gente vai fazer e o que a gente vai precisar lá. O funcionário nosso muda à medida da tarefa que a gente vai fazer. Além disso, os projetos nem sempre são corretamente detalhados. Às vezes a gente pega, vocês talvez não tenham tido essa experiência ainda, mas às vezes a gente pega na obra um projeto que a gente tem que ficar assim, ó. Mas o que será que isso quer dizer? Vira quase que uma interpretação de texto. Você tem que tentar adivinhar. Aí você vai e faz. E aí eu te pergunto, pelo menos dessa vez, se você errar, foi você que leu. Mas e se você nem tá na obra, aí o seu encarregado vai e faz a leitura errada, o coitado não tem culpa, o projeto tá mal detalhado, você chega lá, tá tudo errado. Eita, 3 caminhão de concreto foi embora, vai ter que desfazer, fazer tudo de novo. Olha que, olha o coração. Então, é muito mais difícil conceber uma fábrica se nem o produto que a gente quer no final a gente sabe qual que é, porque ele não tá claro para a gente não sabe qual que é, tem muita imprecisão. Além disso, a construção civil, no geral, ela é muito atrasada tecnologicamente. A gente faz muita coisa na mão mesmo, sabe? Com baixa automatização e, consequentemente, muitas vezes a gente acaba tendo uma baixa produtividade.
E a gente é muito agressivo ao meio ambiente. É um dos setores mais agressivos ao meio ambiente que a gente tem. A gente desperdiça muito, a gente usa muito poluente, a gente desperdiça desde a concepção dos nossos materiais, dos nossos insumos. Quem nunca aí ouviu dizer que a indústria cimentícia é uma das maiores agressoras do meio ambiente? Então, a gente depois que acaba, seja reparado o tanto de entulho que a gente tira de uma obra? Então, é uma indústria que vai contra um dos maiores princípios que a gente tem hoje em dia. Além disso, a gente tem uma alta demanda de produtos e diversas indústrias. A gente é tipo catando ovo, sabe? A gente vai pegar um, pega outro, pega outro, pega outro, pega outro, pega outro. A gente não consegue ligar no lugar e falar, ó, me entrega tal, tal, tal. Tipo, imagina uma pizzaria. A maior parte dos produtos dela ela encontra no supermercado. Aí ele liga lá, ó, me manda frango, farinha de trigo, leite, tá bom, quero você entregar a tal hora. Tá bom, tchau. Não. Aqui você tem que ligar um por um. Aí um vai entregar na terça, outro na quinta, outro na sexta. Mas o que chega na sexta, você precisava na terça. Imagina a gestão disso. Só de falar eu já fiquei nervosa. E aí a gente tem uma cadeia produtiva da construção que ela é simplesmente gigantesca. Ela engloba quase todos os setores. Eu já tive essa conversa com vocês na aula de indústria da construção. Eu vou começar de qualquer lugar aqui, só para vocês terem uma ideia. Vamos começar aqui do setor de materiais, porque a gente não vai conseguir construir sem ter material. O setor de materiais, ele precisa de energia para funcionar, então a gente já está pegando de fora, ó. Material. Aí a gente tem sistemas industrializados. Esses sistemas industrializados, eles precisam de construção e de incorporação. A gente precisa de máquinas e equipamentos para construção, para vir para cá. A gente precisa de crédito e de serviços financeiros para vir para cá. A gente precisa de serviços de engenharia e arquitetura para vir para cá. A gente precisa, ó, saindo aqui do setor da energia, a gente precisa de mineração, porque a gente precisa do produto beneficiado dessa mineração para produzir nossos materiais. Delícia. Os materiais e a mineração também vão para o comércio, porque depois a gente precisa comprar eles não estão ali a coisa. O comércio vende para a gente. Olha um monte de gente que a gente mobiliza. E ó que aqui ó, não tá nem falando do setor alimentício, do meio de transporte dos nossos funcionários, não tá falando de nada disso. Então, lembram que eu falei com vocês que quando um governo quer aquecer a economia do seu país, muitas vezes ele injeta dinheiro na construção, porque vai conseguir aquecer vários outros setores? E aí a gente tem várias fases, porque a gente tem tanto a fase da obra quanto a fase de projeto. E muitas vezes as pessoas querem passar a fase da obra na frente da fase de projeto, quando que na verdade a gente precisa ter um equilíbrio de forças, a gente precisa da participação das partes interessadas nas duas vertentes, e a gente precisa conhecer as expectativas e as necessidades do nosso público e do nosso cliente. Então a gente tem que pensar o que é um projeto. Vamos pensar num projeto geral, não é projeto de construção não, projeto arquitetônico não. Um projeto é um esforço temporário que a gente faz para atingir um objetivo. Sei lá, você quer comprar um carro, mas você não tem dinheiro. Aí você passa um tempo gastando menos, né? Indo menos para balada com seus amigos ou então viajando menos para economizar, juntar um dinheirinho para conseguir comprar seu carro. Então é um esforço temporário que você faz para atingir o seu objetivo. Então, o objetivo é um produto, um serviço ou um resultado. E ele tem, o projeto, ele tem início e ele tem que ter fim. Senão, ele é um sonho, uma perspectiva de um dia acontecer. O projeto, ele é único. Todo mundo já falou isso com vocês, né? Não existe obra igual, não existe projeto igual também. Ele utiliza recursos limitados, então você não tem, você tem um esgotamento ali das suas fontes de recurso. E ele existe um plano, coisa que parece que engenheiro odeia, né? Hoje em dia eu trabalho muito isso na cabeça de todos vocês, todos os meus alunos, eu falo, gente, planejar é bom, planejar é bom. Às vezes as pessoas acham que planejar é perder tempo, pelo contrário, planejar é ganhar tempo, é ganhar dinheiro, é ganhar produtividade, para poder no fim fazer as coisas de forma mais efetiva. Beleza que a gente não pode ficar planejando para sempre, a gente tem que ter sim um tempo de planejamento que ele vai findar, né? Ele tem que ter um limite, mas a gente planejar é bom. E a obra é um projeto de construção, é um empreendimento de construção que abrange o ciclo completo. A gente começa ele do zero, fazendo planejamento, a gente constrói tudo até que a gente entrega para o cliente, e depois que a gente entrega para o cliente, a gente ainda continua tendo coisa com a obra, porque a gente tem que ter manutenção, a gente tem que ver o fim da vida útil dela e por aí vai.
Então, olha esse gráfico aqui, ó, de tempo por nível de custo e pessoal. Para iniciar o projeto, a gente custa pouco e geralmente a gente tem pouco tempo. A partir do momento que a gente abre o projeto, a gente tem um tempo de organização e preparação que gasta um pouco mais de dinheiro. Mas aonde a gente gasta mais dinheiro é na hora que a gente está executando esse projeto, é na hora que a gente está de fato construindo. E depois, quando a gente vai encerrando o projeto, a gente vai gastando cada vez menos dinheiro. E aí a gente tem esse gráfico aqui que é do tempo contra o risco. Olha que legal, o custo das mudanças é essa linha vermelha, enquanto que a oportunidade de mudanças é a linha verde. Logo no começo, a gente tem um mundo de oportunidades, a gente está começando, a gente não tem nada que nos prende. A gente pode consultar, a gente pode descobrir, a gente pode pesquisar, a gente pode testar. É a hora que mudar não custa quase nada, olha. Só que à medida que a gente começa a fazer as coisas, esse custo vai começando a aumentar. Então, quando a gente, por exemplo, aprova aqui, ó, o projeto lá na prefeitura, a gente já tem um custo maior, porque se a gente quiser refazer, a gente vai ter que pagar um novo projeto e uma nova aprovação. Na hora que a gente começa a construir, menino, começou a construir, você quer mudar o projeto e vai gastar. Vai mudar, como se diz, quem tem limite é município. Se você tiver dinheiro, a gente muda, mas que vai custar, vai custar. Então, a hora da gente perceber o que nós queremos, o que o nosso cliente quer, é na hora que a gente está de fato projetando. É a hora mais barata, é a hora que a gente pode testar com o nosso cliente. E aí entra, inclusive, esse segundo gráfico aqui, olha para você ver. O projeto que a gente faz lá no começo, ele influencia 70% da nossa obra, porque é ele que diz onde que vai passar cada coisa, qual material que a gente vai usar, qual é o espaço que a gente vai ter em cada cômodo. 70% da nossa influência da obra vem do nosso projeto. Só que o custo do projeto, se ele é feito sem ter que mudar, sabe? Ele mudando só no começo, não quando a obra já começou, o custo do projeto é 5%. Enquanto que, por exemplo, uma instalação, sei lá, uma instalação hidrossanitária, que influencia 5% quando a gente está planejando, se a gente quiser mudar ela depois que já está construída, ela custa 30% total do nosso orçamento. Então, a hora da gente brincar, da gente testar, é na hora que a gente está projetando. Fazer um bom projeto, planejar bem esse projeto, é economia, é produtividade, é ganho de tempo e de dinheiro. Então, o que é mais importante num projeto? Aí você vai falar assim, é a estrutura. Ah, não, eu acho que é o arquitetônico. Eu gosto de brincar que o elétrico é o menos importante, tá, gente? Pra mim, o elétrico é, tipo assim, o menos importante. Depois a gente dá um jeito, que pode mudar várias vezes. Sabe o que é o mais importante de tudo mesmo? Gente, é o cliente. Se nosso cliente não estiver satisfeito, não adianta nada do que a gente fez. Então a gente precisa entender quais são as necessidades do nosso cliente, quais são as possibilidades deles, quais são as possibilidades técnicas e financeiras. E mais do que isso, muitas vezes a gente vai ter que descobrir isso do nosso cliente sem ele nem saber que ele está querendo. Porque ele vê as coisas e ele chega como ideia. Ele chega, nossa, eu quero isso, quero isso, quero isso, papapá, papapá. E aí você depois pergunta esse orçamento. Aí ele te dá um valor que você fala assim, chama pra uma reforma, sabe? Fala, eu quero uma cozinha, um conceito aberto com a sala. Aí você vê, tem um pilar passando no meio. Você fala, ai, qual que é o seu orçamento? Porque você vai ter que fazer um reforço estrutural. Casa é velha, tem nem projeto, porque essas casas velhas geralmente tem nem projeto estrutural, né? Só tem o arquitetônico. Aí você fala assim, qual que é o seu orçamento? Ele, 10 mil. Aí você só faz as contas assim, 10 mil não paga nem pra tirar o pilar. Que dirá pra fazer o conceito aberto com ilha de mármore que ele tá querendo, né? Ou seja, às vezes o cliente quer uma coisa que ele não pode pagar, ou às vezes o cliente acha que quer uma coisa que não é o que ele quer, que é uma ideia que ele viu porque ele viu na novela das 9. E cabe a nós conseguir escutar. Sabe o que é muito legal? O engenheiro, né, a medida, porque a gente consegue procurar na internet alguns questionários de necessidades que a gente passa para os nossos clientes quando a gente vai começar um projeto. E a partir desse questionário, a gente faz uma leitura para fazer realmente uma relação entre o que o cliente falou, do que ele respondeu, do que ele conversou com você e por aí vai. Só que o mais legal mesmo é a gente começar a personalizar o nosso questionário à medida que a gente vai ganhando mais experiência. Até mesmo porque a gente tende a criar um público-alvo. E aí a gente vai conhecendo esse público-alvo e isso vai funcionando pra gente. E aí a primeira coisa que a gente faz, então, teve entrevista com o seu cliente, escopo do projeto.
O escopo do projeto é definir o propósito do que a gente vai fazer. Então, a gente tem que falar qual que é a nossa finalidade, qual que é a dimensão desse projeto que a gente está construindo, para que ele vai ser utilizado, qual que é a verba que tem, e aí a gente começa a descrever tudo isso. Sem projetar ainda. Por exemplo, edificação residencial, 6 unidades por laje, com 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha e lavanderia, sacada em todas as unidades, edificação com 10 andares, caixa de escada e 3 elevadores, pé direito de 3,40, útil de 2,80, e aí por aí vai. Então tá, fiz o escopo, nem desenhei nada ainda. Aí a gente começa a fazer algumas escolhas e avaliações técnicas. Porque aquele escopo ali, ele ainda tá muito assim, sabe? Papel aceita tudo? Papel aceita tudo, só que aí você tem que começar a pensar. Vou puxar uma ideia aqui. Por exemplo, lá tá escrito 10 andares, só que já tem o terreno. Tá. Uai, e o zoneamento da cidade nesse terreno aí permite 10 andares? Porque se não permitir, ó, paf, já cortou o primeiro. Então, depois que a gente faz o escopo, a gente precisa realmente avaliar esse escopo, se ele está de acordo. E aí, a gente pode, inclusive, às vezes, tem cliente que nos contrata para também orientar na escolha do terreno. Tem 2 tipos de cliente. Tem cliente que já tem o terreno, na verdade, tem vários tipos, né? Mas alguns. Tem cliente que já tem o terreno e chega pra gente já sabendo o que ele quer, e aí ele conta e quer que a gente projete. Tem cliente que tem o terreno e chega pra gente querendo que a gente especule a área imobiliária. Ele tem o terreno e fala assim, ó, eu tô querendo investir no ramo imobiliário, mas eu não sei muito bem o que eu quero construir. Eu não sei se ali vale a pena fazer apartamento, ou se vale a pena fazer área comercial, ou não sei o que, galpão. E aí ele quer que você procure saber sobre isso. Também tem o cliente que ele quer construir, mas ele ainda não tem o terreno. E aí ele chega te contando o que ele quer construir, e ele quer que você não só projete, como você ajude ele a encontrar um terreno adequado para ele. Então, a gente quer que o terreno, ele atenda às aspirações do cliente, questões mercadológicas, a tendência de crescimento e de investimentos futuros. Imagina, sabe aquele elefante branco que você faz um apartamento, um prédio de luxo, e aí a perspectiva é que você não estava sabendo não, mas o terreno ali da esquina já tinha sido comprado para uma indústria, sei lá, alguma indústria bem barulhenta, sabe? Gente, qual que é a chance de alguém comprar um apartamento de 2 milhões do lado de um lugar que não faz silêncio? Zero, né? Então, investimento furada. Tchau, não pode. Então, se o público vai atender aquilo dali, o padrão de consumo da região faz sentido, se tem um nível de atividade econômica que faça sentido também porque você está construindo, e por aí vai. Então, a gente também tem que avaliar a infraestrutura e a predominância da nossa vizinhança. A gente tem que entender quais são as nossas proximidades com terminais de ônibus, de metrô, de shopping centers. Tudo isso influencia no público-alvo que a gente vai ter dentro da nossa edificação. Locais de alimentação, hospitais, acesso a aeroportos. Imagina, se tem acesso a aeroporto, muitas vezes é mais fácil você construir um hotel do que construir um condomínio de apartamentos. Se tem no centro da cidade, muitas vezes as pessoas preferem ou prédios comerciais ou então apartamentos menores que vão ser alugados exatamente ou comprados para pessoas que trabalham ali perto. Então, tudo isso é entender o que você quer, quais são os acessos, as vias próximas, as dimensões das ruas de entorno. Será que a gente colocar, imagina fazer a análise do terreno, tem que avaliar a topografia para saber como que você pode construir, conformação geológica, qual tipo de fundação que você vai poder usar, quais são as necessidades de garagem, portanto, de apartamento, né? De coisas que você vai precisar construir ali. O zoneamento permite esse monte de andar? Permite quanto de porcentagem de ocupação do nosso terreno? Quanto de área verde eu preciso ter? Qual que é o estudo da minha massa que eu tenho que fazer? Aí, até para quem não sabe, né? Estudo da massa é um breve resumo dos volumes e das áreas ocupadas de um edifício dentro de um terreno. Então, por exemplo, qual que é a altura máxima ou gabarito, que é aquela que conta não só até ali o fim do... Por exemplo, eu tenho 10 andares de 3, então quer dizer que eu tenho 30 metros. Tá, e a sua caixa d'água tá passando para cima? Porque a caixa d'água entra. Os recuos, quanto que eu tenho que deixar da lateral do meu terreno vizinho, da frente, de trás, lá dos fundos, qual que é a taxa de permeabilidade que eu tenho que ter, qual que é a taxa de ocupação que eu tenho que ter, que é diferente de área total e de área de permeável, né? Às vezes a pessoa acha que assim, ó, tem um terreno de 100 metros e eu tenho que ter 20% de área permeável, então quer dizer que eu posso fazer o resto da minha construção com 80 metros quadrados.
Não. E os recuos? E a garagem? Entendeu? Então a gente tem que fazer esse estudo de massa. A gente tem que também ver o coeficiente de aproveitamento que a gente pode fazer desse terreno, quanto que de fato a gente pode utilizar para áreas úteis. A gente pode analisar a história da outorga onerosa. O que acontece? A área construída, a gente vai somando. Então, por exemplo, se você fez uma edificação que tem 80 metros quadrados mesmo, assim, construído, parede, sabe, dentro. 80 metros quadrados, mas tem 2 andares, os dois do mesmo tamanho. Então, a gente tem 160 metros quadrados de área construída. E o coeficiente de aproveitamento, ele considera isso, ele considera o tamanho do seu terreno para quantos metros quadrados que você tem de área construída. E aí tem as coisas, dependendo da cidade, que entram nessa área construída e coisas que não entram. Por exemplo, sacada coberta, às vezes entra, às vezes não entra. Garagem coberta, às vezes entra, às vezes não entra. Então tem que ver, tem que estudar o código de obras da sua cidade que você vai construir. E aí tem algumas cidades que permitem uma coisa que chama outorga onerosa, que é quando você vai passar alguma coisa desse tipo, você avisa lá na prefeitura, olha, oi, eu vou passar. Quanto que eu posso pagar para passar? Tem coisa que não tem como passar. Você tá do lado do aeroporto. Se o máximo é 30 metros de altura, meu filho, é 30 metros de altura. Mas às vezes é alguma coisa de área construída. Você ficou tudo certo, taxa de ocupação certa, taxa de permeabilidade certa, tudo certo. Só que você construiu mais andar, até poderia, mas é porque você ia ter que diminuir a metragem de cada andar, porque senão você passou o coeficiente de aproveitamento. Aí você fala assim, viu? Tem alguma coisa que eu posso fazer para você me permitir? Geralmente grandes empresas fazem isso. E aí você consegue pagar alguma coisa para a prefeitura, que geralmente não é em dinheiro, é alguma obra. Então, por exemplo, você fez um grande condomínio e aí você aproveita e faz uma praça pro bairro. Entenderam a ideia? E aí você então pega todas essas limitações e aplica sobre o seu terreno, usando o plano diretor, lei de zoneamento. Já vou falar então. Usando o plano diretor. O plano diretor, ele orienta o desenvolvimento urbano de uma cidade. Por exemplo, o de Pouso Alegre estava sendo aprovado, não tenho muita certeza se já foi. O plano diretor, ele serve para a gente não ficar à mercê de quem estiver no poder. Então, por exemplo, imagina se cada vez que mudar o prefeito, mudar onde que pode ter fábrica. Jesus, Maria José. Você comprou uma casinha ali achando que você vai aposentar ouvindo o canto do galo, de repente você vira pro lado, você olhou, você teve cuidado. Você olhou ali o zoneamento, não tinha nada, tava tudo certo para você. Aí muda o prefeito agora bota a fábrica da Bombril do seu lado. Aí você fala assim, Jesus, o que eu fiz para merecer isso, né? Então, o plano diretor, ele serve para isso. Ele orienta o desenvolvimento urbano mediante vários dados que são construídos num grande estudo, para você ter ideia, não é feito rápido, é cerca de anos levando e construindo aquele documento, que é atualizado de tempos em tempos, mas não é pouco tempo, né? Tipo, a cada 5 anos. E aí ele estuda como que a cidade vai crescer. E aí ele já prevê, por exemplo, quando vier a indústria, as indústrias que vierem vão ficar nessa região. Quando for construir condomínios habitacionais, vai ficar por ali. E aí você já sabe mais ou menos como que a cidade vai se desenvolver. Já a lei de zoneamento, ela divide as cidades em zonas. E aí, dentro dessas zonas, ela define, né, qual vai ser a intensidade de ocupação, onde que vai poder construir, onde que é a área de proteção ambiental, aonde pode ter indústria, aonde é só casa, aonde pode ter prédios de tantos andares e por aí vai. Então, essa que é a lei de zoneamento. E aí, meio que muito parecida com essa lei de zoneamento, a gente tem a lei de uso e ocupação do solo. A grande diferença da lei de uso e ocupação do solo é que ela só existe quando de fato a gente tem alguma forma prevista de controlar a utilização do espaço. Porque a lei de zoneamento, algumas vezes, ela acaba ficando no papel. E aí até tem uma ou outra pessoa que é multado, às vezes se alguém entrar na justiça, uma coisa assim, mas não tem uma fiscalização ativa. Já para a lei de uso e ocupação do solo tem essa fiscalização ativa e ela anda muito junto com o desenvolvimento de proteção ambiental. Então, principalmente em zonas ambientais, costuma ter uma lei de uso e ocupação do solo bem ativa, bem fazendo valer mesmo, sabe o que está escrito? Plano de saneamento, plano de drenagem, resíduo sólido, onde que eu vou descartar e por aí vai. E a gente tem o Código de Obras. Gente, mudou de cidade, mudou o Código de Obras.
Às vezes, o que você sabe até então da prefeitura, você pode rasgar e jogar fora, porque muda muita coisa. Então, começou a construir uma cidade, a primeira coisa que você faz é procurar o Código de Obras dessa cidade. Ele permite, né, ele é um conjunto de leis da administração municipal. E aí ele fala como que vai ser controlada e fiscalizada a sua obra. O que você tem que ter no projeto que você vai tentar aproveitar na prefeitura. Como que você pode fazer o alojamento dentro da sua obra, como você pode guardar os materiais, como você pode receber suas entregas de materiais, como que você pode gastar de energia, quais são os procedimentos de aprovação, se você pode fazer fechamento com tapume ou não pode, se você pode usar elevador ou não pode, se você tem que avisar o dia que você for receber material na obra ou não precisa, e por aí vai. Então, vai construir, vai projetar numa cidade, busca o código de obras e lê esse código de obras. É importante, evita retrabalho. E se tem uma coisa que a gente sabe é que retrabalho é dinheiro. E aí a gente passa, beleza, estudei tudo isso, conversei com o meu cliente, tenho o escopo, olhei um monte de coisa, já tem um monte de limitação, paf, anteprojeto. Olha pra você ver, só agora a gente chegou de fato a abrir o CAD. Loucura, né? CAD, Revit, SketchUp. Agora que a gente vai começar a projetar de verdade. Então, agora que a gente começa a ter as ideias, a gente começa a mostrar pro nosso cliente o que a gente está pensando em fazer para ele aprovar o nosso projeto. E aí, na hora que ele aprova, é que a gente vai de fato fazer o projeto legal, que é colocar as outras características que a prefeitura da cidade considera essenciais para fazer a aprovação desse projeto. E aí, geralmente, no geral, a gente precisa ter os dados do cliente, aonde vai ser construído, precisa ter o carimbo bonitinho, precisa ter a planta de implantação do subsolo, do térreo, pavimento tipo, cobertura e barrilete. A gente precisa ter os cortes e as elevações, tabela de ventilação, iluminação, referências, legislações, área de recuo, aonde, como que tá ali, né, os recuos laterais e por aí vai. O que que não entra? Por exemplo, você acha que a prefeitura quer saber aonde que tá a tua mesa? Ou exatamente qual que é a cor da sua tinta? Não, não quer. Então, a gente pega tudo que vai, a gente vai mesmo, olha lá, o que quer, porque muda muito de prefeitura para prefeitura. Aquele projeto que a gente tem, aquele monte de porcentagem, área permeável, área não sei o que, tudo entra aqui no projeto legal. E aí, a gente passa, depois, aprovado na prefeitura, a gente vai fazer o projeto executivo, que é aquele que a gente vai realmente entregar para quem for executar essa obra. No passado, o projeto executivo era visto como, de fato, a etapa final. A gente fazia, entregava e beijo, tchau, fui. Hoje em dia, o projeto executivo, ele além de todas as outras especificações, né, orçamentárias, de quantitativos, a gente também já faz a compatibilização dos diferentes projetos de obra. Então, a gente faz a compatibilização do arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural. A gente equaliza informações com os fornecedores, se formos nós mesmos que vamos executar. A gente detalha em várias escalas para poder efetuar, colocar uma execução mais eficiente dos pontos críticos. Lembra que eu até dei um exemplo, sabe, da gente tentar entender? Então, é aqui que a gente vê o que pode estar de difícil entendimento e dar aquele zoomzinho numa escala melhor, para a pessoa não ter essa dúvida quando for executar. A gente elabora o memorial descritivo de execução, o cronograma físico e financeiro e o controle. Então, a gente detalha esse projeto executivo, posicionamento claro das elevações das aberturas e os elementos verticais, cotas claras, onde vai ter barra, como que vão ser nossas estruturas, vergas e contras-vergas, conduítes, caixas de interruptores, quadros de distribuição, prumadas de água, de esgoto, ralo e por aí vai. A gente vai fazer tudo bonitinho, porque agora vai partir para execução. E aí a gente tem uma outra planta que às vezes acontece quando a gente vai fazer tudo isso e a gente vai construir para só depois vender, que é a nossa planta de venda. A planta de venda, o interesse dela é para pessoas leigas. Para o nosso cliente que tipo, não tem nada a ver com a área da construção e ele já está comprando uma coisa pronta. Ele quer saber como que pode ficar na hora que ele comprar. E aí é aquela planta mais bonitinha, que quase não tem medida, que mostra os móveizinhos, é tudo colorido, para ele ter a sensação
sensação de que ele tá de fato assim entrando na casa dele, no lugar que ele tá comprando. Inclusive tem uma coisa que é contra a lei e que muita construtora faz, que é colocar os móveis sem ser em escala. E aí você olha assim, você fala assim: "Nossa, esse quarto é enorme". Aí você vai ver, essa cama aqui tá com a escala parecendo assim que tá sobrando espaço, mas na verdade quando você vai colocar ela lá, ela tá ocupando quase que o quarto inteiro. Isso é contra a lei, tá, gente? Mas tem muita gente que faz. Então, isso que é a planta de venda. E aí, a gente também tem um projeto que chama Projeto As Built. Porque por mais que a gente planeje tudo, às vezes à medida que a gente vai construindo, a gente tem algumas modificações nos nossos projetos. A gente muda alguma coisinha, o cliente às vezes chega e fala: "Nossa, agora que eu vi, coloca pra mim mais uma tomada ali". Ou "Nossa, não, mudei de ideia, em vez de colocar o chuveiro nessa parede, coloca no outro". São modificações pontuais, mas que aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer todas as marcações e no fim da execução a gente pega essas mudanças e a gente faz essas mudanças de fato no projeto que a gente vai entregar para o nosso cliente guardar. Por quê? Porque depois de um tempo ele vai querer reformar. Imagina que você mudou o lugar que está passando a rede de água, sabe? De água fria. E aí ele não sabe. Ele chama uma outra pessoa para reformar e aí a pessoa olha ali e fala assim: "Ah, tá bom, aqui eu posso furar". Ou então nem precisa ser para reformar, vai colocar armário. Aí a pessoa vira e fala assim: "Ah, é que eu posso furar, não tem nenhum cano passando aqui não". Aí fura e dá vazamento na casa inteira. Por quê? Porque você tinha mudado o lugar. Tudo bem que foi até ele que pediu, não importa. Mas você não deu para ele um projeto que condiz com o que foi executado. Então, esse projeto que tem as modificações que acontecem em loco à medida que você vai executando, é o projeto que a gente chama de as-built. Ele é muito importante. Inclusive, você pode até já colocar ele, embutir ele no seu preço, se você for contratado para executar uma obra. Você já embute ele ali, que depois você vai fazer essas modificações. Mas ele é muito importante para o cliente, até mesmo para depois preservar seu nome. Porque o cliente tem memória curta. Ou às vezes ele até vende, e aí ele vende para outra pessoa, ele nem conta, entrega aquele projeto ali, aí depois fala assim: "Tá vendo, ó, aquele engenheiro fulano de tal, ó, pra você ver a porcaria, me entregou isso daqui, ó, tá falando isso daqui, foi fazer, tá tudo errado". Sendo que na verdade é porque tá faltando essas modificações que aconteceram. Então é um registro de alterações. E aí, para finalizar, as etapas que a gente vai trabalhar aqui na disciplina. Então, passar pela etapa de projeto, que é essa aula mais geral. A próxima aula nossa, nós vamos ter duas aulas muito específicas, que são da norma de desempenho, porque faz total diferença nos nossos projetos e também em como nós temos que levar nossas obras. A gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade e análise do ciclo de vida no nosso capítulo 4. E aí, a partir daí, a gente vai falar de canteiro de obras, serviços preliminares, estruturas e vedações verticais. A partir daí, vocês vão trabalhar no ano que vem com o professor Rodolfo em construção. Ano que vem não, né? Semestre que vem com o professor Rodolfo em construção civil 2. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchauzinho!